Oi, gente, boa tarde. Agora que a gente já avancei um pouco do tempo, né? Antes de gravar, eu estava falando sobre revendo, né, o algoritmo de distância de edição, tirando um pouco de dúvida em relação a isso, onde está a essência da programação dinâmica, né? E o porquê a gente está montando essa programação dinâmica, né? Do início para o final e não do final para o início. Se a gente pensasse do final para o início, a gente ia cair em recursividades e as chamadas recursivas iam obrigar computações novas a cada instante. Como é uma programação que ela é dinâmica, e o dinâmico aí é no sentido de você estar montando a sua solução ao passo que você está construindo a sua tabela e com isso obtendo a sua solução dos subproblemas, e nesses subproblemas as suas respostas são necessárias para você obter a resposta do problema atual, e falando isso mais concreto, né? Uma vez que você já tenha calculado toda a primeira coluna, toda a primeira linha, saber quem é esse cara daqui depende de valores que você acabou de calcular. E esses valores você já calculou, então você só precisa consultar. Então você tem essa dinâmica aí de você ficar atualizando sempre, e os valores são importantes porque eles vão ser utilizados depois. E essa hierarquia associa prefixos de uma palavra, nesse problema aqui, com prefixos da outra palavra que você quer alinhar, nesse caso, certo? E essas chamadas aos anteriores se referem justamente a você estar considerando, por exemplo, se for daqui até aqui, com esse prefixo que vem daqui até aqui, então representa esse valor. Agora, você alinhar esse prefixo, e veja, você está alinhando todos os prefixos da primeira com todos os prefixos da segunda. Por isso que tem todos esses valores aqui preenchidos. Então, você querer alinhar esse prefixo com esse, se você quiser colocar o N junto com esse O, então você veio e você recai nesse problema anterior, que é você saber alinhar esse pedaço, que vai da primeira posição até a posição anterior, até esse pedaço. Então você vê como tem a chamada de um problema menor. Ou não, se não foi esse o caminho, mas é um caminho a você considerar, né? Mas se não foi esse, e foi esse aqui, por exemplo, é porque acontece o quê? Acontece que na segunda palavra aqui, né, você usou toda ela e no final você inclusive colocou essa letra N, certo? Não, perdão, aqui é até o O, né? Então aqui é até o O. Então se você veio, você quer alinhar essa palavra com essa palavra aqui. Então se você está vindo daqui, o que está acontecendo? Hein? Professor, desliguei um pouquinho da. Estou me desligando um pouquinho da aula, que eu estou tentando executar um outro caso para eu poder entender melhor aqui, tá bom? É Tá só. bom, tá bom. Tá? Mas veja, olha só, se eu vim da diagonal, se eu vim da diagonal, então essa letra eu alinhei com essa. Então ficou juntinha, certo? Se eu vim daqui, é porque eu tenho um problema que, na verdade, ela continua no prefixo que vai até a posição i da primeira palavra, e na segunda palavra o prefixo é até a posição j menos 1, certo? Então, o que está acontecendo? Você está usando essa última letra da segunda palavra, então você está usando essa letra O, sendo que toda a primeira prefixo, todo o primeiro prefixo está aqui à esquerda. Então, você ainda precisa alinhar todo esse primeiro prefixo aqui, com agora esse prefixo que é os J menos 1 primeiros elementos. Agora, se você veio daqui, é o contrário. Tá? Então, aqui você usou o O, aqui você tem, perdão, N, né, porque é N isso aqui, é N aqui. Aqui você tem um espaço em branco. Então, aqui você chamou o seu problema dos anteriores, porque eu estou vindo daqui de cima, e aqui você tem essa palavra toda, aí você ainda ter que alinhar, certo? Esse J primeiros elementos aqui. Então, você
tendo essa hierarquia de um problema atual com os anteriores, se você acabou de fazer esse armazenamento dos elementos, né, então você consegue fazer do início para o final, porque você está montando a tabela assim. Precisa saber quem é esse dependendo desses 3 anteriores. Mas você já tem isso guardado, então você sabe pegar e usar. Isso está escrito no algoritmo. Então, o que eu passei como dica, né, para vocês entenderem melhor, é executar o algoritmo e ver o que está sendo feito. Entender o papel de cada momento isso do algoritmo, tá? Não só desse, mas dos outros também. Sobre a Aveon, pergunta aí, o que você queria perguntar? O senhor pediu para fazer um algoritmo. A linguagem desse algoritmo seria parecida com o que o senhor utilizou agora há pouco? Isso. Tá? Até uma boa observação isso. Quando eu peço escreva um algoritmo ou elabore um algoritmo e tudo mais, não precisa estar em nenhuma linguagem C, Python, não é para mandar um código, tá? É para fazer igual a explicação algorítmica que eu faço aí em todas as aulas aqui, exatamente nesse mesmo nível, tá? Beleza? Não é nenhuma linguagem de programação, não, tá? É claro, tem que ser formal o suficiente para que esteja claro o que é para ser feito a cada etapa, né? Mas você não precisa estar com ela numa linguagem programável, não, tá? Bom, acabei entrando nesse assunto aí da distância de edição, né, e tal, mas nem é só sobre isso, né, o conteúdo, né, da aula. Conteúdo, né, para a prova, né? Mas eu estou em função de vocês, gente. Por isso até que eu nem ia gravar nem nada, porque realmente não tem nada assim que eu tenha elaborado para falar, mas eu tô aqui. Pode falar, Paulo. Professor, eu tenho uma dificuldade na hora que é para provar, né, que existe algo melhor ou que não exista algo melhor. Queria que, se você pudesse dar uma ajuda aí, como que eu começo a pensar em algo para conseguir provar? Tá, você deve estar falando em relação à questão da avião, inclusive, né? Ou isso é de modo geral? Não só do modo geral mesmo, professor. Tá. De modo geral, Pablo, quando você tem isso sendo levantado, né? Se a resposta é para ser um sim ou não, né? Porque é diferente, né? Quando se pede assim, prove isso. Então você sabe que o caminho é esse, tem que provar, né? Porque está correto o enunciado, né? Agora, quando é perguntado assim, é, é, ver- é verdade isso? Se for, prove. Se não for, dê um contra-exemplo. Muitas das vezes, realmente é verdadeira e você tem que provar. Em outras vezes, não. Independente de qual seja o caso, o que que a gente, aliás, pelos anos, né, e tal que a gente vai estudando, a gente enxerga. É interessante que primeiro você tenta ver se aquilo não é falso, porque é muito mais fácil. Tem coisas que você vai ver que você vai conseguir relacionar muito de cara com algum outro problema que você já conhece. Você já tenha visto algo parecido, que também é verdade. Para muitos problemas você vai ter essa perspicaz. E aí você não tem muito o que pensar, é mais ou menos relacionar com outro problema e pronto. Mas quando você tem algo que é assim, você está numa dúvida tremenda e tal, é bom você sempre ter um tempo primeiro para conseguir ver se realmente aquilo não é falso. E pensar que não é verdade o que foi apresentado, inclusive parece ser mais fácil, de modo geral. Por quê? Quando o enunciado pergunta assim, todos, ou para qualquer que seja a entrada, essa estratégia vai sempre dar o ótimo.
Entendeu esse tipo de enunciado? E muitas das vezes eu faço essas Sim. provas aqui, para provar o guloso e tal. A gente tem essas provas aqui. O algoritmo, para qualquer entrada, sempre vai retornar o ótimo. Certo? Existe isso. É normal a gente ter esse tipo de demonstração. Mas ver como ela é algo. Eu vou usar bem entre aspas, tá? A palavra que. Nem sei se é a melhor palavra para isso, mas deixa eu tentar pensar numa outra palavra para não usar essa palavra. Tá. É algo que não é tão trivial você ter o conhecimento sobre todas as possíveis entradas, porque quando se pede isso, prove que para qualquer entrada o algoritmo sempre dá o melhor, você tem que, de alguma forma, ter conhecimento sobre todas essas entradas. É um caminho a demonstrar, mas esse conhecimento acaba sendo quase que inviável, né? A não ser dependendo do tipo de problema e tal, mas é muito restrito, né? Tá entendendo o que eu tô falando, Paulo? Tô sim, professor. Tá. Não é a única forma de provar que aquele enunciado está correto, independente se é em termos algorítmicos ou não, algo matemático. Qualquer coisa matemática que tenha um enunciado assim, todos os elementos satisfazem uma certa propriedade, você tem que ter um trabalho para ter esse entendimento de como são esses todos os elementos. Porque é sobre isso que você está tratando, mas não é a única forma. Então, por isso que tem técnicas de demonstração. Quando você sai desse tipo de técnica, que é o que a gente chama de técnica direta, que é você ter uma informação sobre a sua hipótese e você consegue daí extrair a sua tese. É uma técnica direta, que não é tão direta a demonstração, né, porque tem vários detalhes aí para demonstrar, mas é o nome da técnica é essa. Tá? Uma outra forma de você pensar em demonstrar isso é a técnica da contradição. Tá? Eu já provei algo por contradição aqui para vocês? Alguém lembra? Não me lembro, professor, sinceramente. A técnica da contradição, eu até recomendo que vocês assistam minha aula de Fundamentos Matemáticos para a Computação. Lá tem há várias aulas que só são para ensinar técnicas de demonstração, que se aplicam também para cá. É o seguinte, veja, o que eu acabei de falar. A sua hipótese é algo que se refere a um conjunto enorme de elementos. Todos esses satisfazem isso, né? Então, você, por contradição, suponha que não seja verdade isso. Suponha que tem algum elemento que não satisfaz isso. Ou seja, voltando para cá, para esse lado de algoritmo e tal, existe alguma entrada que o algoritmo não retorna um ótimo. Então, vê que quando você sai desse mundo de falar algo sobre todo mundo, mas se refere especificamente à existência de algum elemento que não satisfaça alguma propriedade, é mais fácil de você tratar. Não quer dizer que é fácil a demonstração, mas é mais palpável você lidar com ele. Você assumir que tenha alguma entrada que o seu algoritmo não retorna um ótimo, por exemplo. O ponto é, se realmente você quer provar que todo mundo satisfaz, concorda que esse elemento não existe? Porque se todo Sim, mundo, o seu algoritmo retorna um ótimo, não vai ter um elemento que o algoritmo não vai retornar um ótimo. Porque todo mundo satisfez. E é o que você quer provar. Mas, supondo, por isso que tem esse nome, contradição, porque tem algo contraditório realmente. Você tendo essa suposição da existência de algum elemento que o seu algoritmo não satisfaz, então você vai conseguir alguma série de argumentos, por exemplo, tá bom, supõe que o algoritmo não resolve o problema para essa estrutura, para esse elemento. Mas por que ele não resolve?
e como seria o ótimo em relação a esse elemento, entendeu? Como seria uma solução ótima para esse elemento que não foi dada pelo algoritmo? Porque eu estou nessa mente, eu estou nessa ideia de que o algoritmo nem sempre retorna o ótimo. Mas no elemento existe alguma solução ótima, só que não foi vinda desse algoritmo. Então você vai meio que contrastar que é a solução do algoritmo que não foi ótima, com a solução do ótimo que não foi vinda do algoritmo para esse mesmo elemento. Essa comparação das duas coisas, você vai chegar em algo contraditório. Eventualmente, você vai chegar à conclusão de que realmente o que o ótimo está te dando é a mesma coisa que o seu algoritmo te deu. Não pode ser pior, ou não pode ser melhor do que o seu algoritmo, entendeu? Então, o fato é que esse elemento não existe. Não existe um elemento que o algoritmo não retorne o ótimo. Ou seja, estou falando vários nãos, né? Não, 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 não. Mas, na verdade, estou dizendo é que o algoritmo sempre vai retornar o ótimo. É um jeito de demonstração. Se vocês forem olhar... É porque eu não dei essa aula para vocês, então não sei exatamente o que o Fábio seguiu nessa demonstração com vocês. Mas a demonstração que a gente tem, que fala que o problema lá do schedule, de escalonamento de tarefas, o algoritmo sempre retorna o ótimo, adotando aquela estratégia algorítmica de terminar do que começa mais, tomar o que termina mais cedo, logo, é exatamente essa ideia, por contradição. E é interessante que quando você não tem a certeza, você não tem essa certeza de que está certa a afirmação ou se está errada. Mas se você pensa por contradição, e se realmente existe um elemento em que o seu algoritmo não retorna o ótimo, se realmente existe, quando você pensa nessa ideia de contradição, você vai acabar encontrando esse elemento. Você vai acabar encontrando esse contra-exemplo. Por quê? O que você tem que fazer quando você tem um enunciado e ele é falso nesse sentido? Ou seja, o seu algoritmo não retorna o ótimo. Quando existe esse elemento, tem alguma propriedade que faz esse elemento ter, que o algoritmo vai executar alguma coisa, mas o ótimo é diferente. Então é nisso que você tem que pensar. O que tem que ter nessa estrutura, nesse problema, nessa instância desse problema, nesse exemplo, que faz com que o algoritmo retorne uma coisa, mas não é o melhor possível. Igual nessa aula de algoritmos gulosos, quando foi falado do problema do troco. O que fez a gente pensar num contra-exemplo? O que faria a gente pensar no contra-exemplo, no problema do troco? Todo mundo lembra do problema do troco? Sim. Tá. Então, você lembra também da estratégia gulosa. Sim. E você lembra que a estratégia gulosa não dá o ótimo. Uhum. Sempre. Ou seja, tem casos em que o guloso não dá o ótimo. Agora, como foi esse contra-exemplo? Meio que na força bruta. A elaboração desse contra-exemplo não exatamente força bruta, mas o contra-exemplo é o seguinte: é você pensar. Aqui, gente, é o seguinte: se você está pensando em contra-exemplo, é muito parecido com um jogo de xadrez e coisas do tipo. São formas de você montar uma instância, um exemplo, que seja ruim para o seu algoritmo, no seguinte sentido: o seu algoritmo vai fazer uma coisa, mas não deveria. Como é que seria aqui para esse caso? Você ter na sua entrada algo que está muito perto da sua solução. Então, quando você pensa no problema do troco lá, eu tinha um valor e eu tinha uma moeda que estava muito perto dela.
E foi a melhor possível escolha, porque o guloso vai pegar o que está mais perto. Então, eu estou dizendo o seguinte, ó, peguei esse caso porque eu sei que o guloso vai pegar necessariamente esse elemento que está muito perto. Mas eles não estão iguais. O valor do troco não é igual ao valor da moeda que eu tenho. O troco ainda está um pouco acima. Então, eu vou precisar de mais moedas. Mas eu vou fazer de forma a ser ruim para o algoritmo, no seguinte sentido: o próximo troco para chegar perto desse valor são moedas muito baixas. Eu vou precisar de um monte delas. Enxergam isso? Eu vou precisar de um monte delas. Então, inicialmente pensando, o guloso foi bom, porque chegou perto. Mas, globalmente falando, não foi nada bom, porque eu vou precisar depois de um monte de moeda pequenininha. E a soma é a soma de moedas, é a quantidade de moedas. E, eventualmente, eu consigo um exemplo em que eu não preciso usar essas moedas pequenininhas, mas duas moedas que estão ali no meio, e já dei o valor que eu quero. Isso foi a essência da construção do exemplo que eu fiz. Então, eu elaborei algo em que, no primeiro passo, é muito bom, mas pensando isso mais adiante, vai ser horrível essa escolha. Entendeu, Pablo? Entendi, professor. Obrigado. Então, o que você tem que fazer? Você tem um problema. Não é programação dinâmica. Eu não abri essa aula na aula passada aqui? Não, não tá. Enfim. Você tem um problema. O que é isso? Não são coisas de lógica. Não tem nada a ver. Também são coisas de lógica. Teoria da computação. Eu não abri essa aula na aula passada aqui? De algoritmos gulosos? Enfim, mas o que você tem que fazer? Primeiro de tudo, não sei se é verdade, se não é verdade. Tenta encontrar um contra-exemplo. Tenta pensar em algo que vá quebrar esse algoritmo. Quebrar nesse sentido, né? Dele ter que necessariamente fazer uma coisa, mas pensando globalmente, isso não é nada bom. Pode ser que você não consiga. Aí você vai tentar demonstrar. E tentar demonstrar, o melhor caminho geralmente é isso da contradição, ou por indução. Mas a indução vocês tiveram demonstração. Mas não sei se o Fábio deu, do algoritmo de Huffman. Usa muito indução lá. Mas, enfim, isso não. Falando de modo genérico, pode ser o caso, mas. É. E pensar indutivamente não é algo complicado. Por quê? Bom, como é o pensamento indutivo? Alguém aí pode comentar um pouco, falar um pouco sobre isso? Sobre o pensamento indutivo, professor, eu estou aqui na aula aqui, mas eu também estou estudando aqui, então, professor, se eu dar uma dispersada, eu vou pedir essa sua paciência um pouquinho. O pensamento indutivo é você partir dos casos específicos e construir a regra a partir deles. Seria isso? Nosso contexto? Tipo isso, né? Então você tem uma propriedade, tá? Você quer que essa propriedade, quer provar que essa propriedade vale para todos os elementos. Para qualquer coisa que você põe ali, a propriedade é verdadeira. Passando essa informação para cá, para o nosso curso, em termos disso, de provar a corretude de algoritmo e dizer que o seu algoritmo sempre resolve corretamente, o melhor possível, o pensamento indutivo para isso seria o quê? Para todos os tamanhos de entradas que você tenha, o seu algoritmo sempre vai retornar o ótimo. É isso o pensamento indutivo para cá.
Para todos os tamanhos de problemas, o seu algoritmo sempre vai retornar o ótimo. Então, qual é a ideia indutiva associada a isso, né? É de você conseguir primeiro tratar a base, que é qual é o menor tamanho de elementos possíveis que você vai ter nesse seu problema. Para esse menor tamanho, você pode ter várias possíveis entradas que satisfazem isso. Mas eu consigo garantir que o meu algoritmo vai dar o ótimo? A resposta para isso, se for verdadeira, é sim. Você vai conseguir e não vai ser algo difícil. É algo, inclusive, que a gente mostra isso quando a gente fala de algoritmo de Huffman. Quando a gente fala de algoritmo de Huffman, você tem uma tabela com elementos e você tem aqui frequências dos elementos. Você tem essas frequências. Uma coisa que a gente mostra por indução lá, que eu, enfim, não vai ser algo cobrado a vocês, porque eu acho que vocês não viram, mas é o seguinte: a gente prova que o algoritmo de Huffman retorna sempre a árvore associada de menor custo possível na codificação. Isso que a gente mostra. Tem mais de uma demonstração lá, mas a essência está na indução. Por quê? A gente considera o seguinte: aquelas entradas que só têm um único símbolo. Essa é a base. Essa é a base. As entradas que só têm um símbolo. Aqui tem 5 símbolos. Não é a base, tá? Mas a base é essa. Só tem um único elemento. O algoritmo de Huffman vai retornar a melhor solução? É fácil verificar que sim, porque só vai estar um único símbolo associado a isso. Não tem como codificar com menos do que um símbolo. Aí, quando são 2 símbolos, quando você tem uma entrada, que você tem 2 símbolos, tem como a gente provar que o algoritmo de Huffman vai retornar a melhor solução? Ou seja, a menor codificação? A resposta para isso é sim também. Os dois vão ser filhos de um mesmo pai, vão ser irmãos. Um vai estar com 0, outro vai estar com 1. Esse é o algoritmo de Huffman. Entenderam? Mas veja, eu estou olhando muito pequenininho. O que eu quero provar é que para qualquer número de símbolos, o algoritmo de Huffman vai retornar a melhor solução. E aí tem essa ideia indutiva, que é o algoritmo de Huffman é guloso. A cada instante ele está pegando 2 elementos que são os menores possíveis, com menores frequências possíveis. E ele está juntando. E é sempre de 2 em 2 ele está juntando, está juntando, está juntando. Essa ideia indutiva é suficiente para a gente garantir que o algoritmo de Huffman vai sempre retornar a melhor solução. É claro, eu estou falando muito por alto aqui, os detalhes, tem mais coisas a serem vistas, mas como eu acho que vocês não viram isso, é só uma explicação por alto de como a indução se aplica também para provar corretudes de algoritmo. E a ideia indutiva, de modo geral, da hipótese para o passo é: você tem uma árvore de Huffman, nesse caso específico, né? Você tem uma árvore de Huffman bonitinha, ela é a melhor possível para quando você tem até N elementos. Você tem N símbolos. O algoritmo de Huffman vai retornar a melhor árvore. Agora, adiciona mais um elemento aí na sua entrada. Você não tem mais N elementos, mas tem N mais 1 símbolos. Não tem N símbolos, mas tem N mais 1 símbolos. Tem como você associar a solução que você tinha nessa nova solução agora? Como é que eles se juntam? É essa a ideia da melhor solução que você tinha no algoritmo de Huffman. Para aquele tamanho com N elementos, quando você tem mais um novo agora, como é que vai ser? Será que o algoritmo de Huffman vai ser útil, de alguma forma, a solução que você tinha na hipótese?
também para esse passo, é por aí que segue a demonstração, tá? Eu acho que vocês têm os slides disso, mas, enfim, não é algo que eu acho que não foi visto para vocês, então acho que a gente não vai cobrar, tá? Mas é só para dizer, então, que é um outro jeito que a gente tem para demonstrar isso. Tá bom? Beleza, gente? Tranquilo, professor, tranquilo. Então, o Pablo que perguntou isso, né? Quanto a você pensar essa ideia de demonstrar, independente se é demonstrar ou não, eu estou pensando num algoritmo. O que eu tenho que pensar, o que eu tenho que fazer é executar. Inclusive, com isso vai ganhar maturidade para pensar em soluções de outros problemas. É pensar em como é esse algoritmo, como é a execução dele, e ver como é que se aplica essa técnica. O guloso é isso, é pegar o melhor e pronto, né? A programação dinâmica é o que eu estava falando no início, né? Também tem algo guloso aí na programação dinâmica, né? Porque você está pegando o melhor que dá naquele momento. Sendo que o melhor que dá naquele momento é em função do melhor que tinha até então. Se a gente retornar ao estudo da LIS, por exemplo, ou da própria distância de edição, né? Para você saber montar nesse momento aqui, depende de você. Ou nesse aqui nem tem com quem comparar. Mas esse daqui, para você pegar a solução que você vai ter até aqui, nessa posição daqui, depende de quê? Depende dos melhores que você tinha ligados a ele. E aí que está o algo guloso, entendeu? Você aproveitar a melhor solução que você tem dessas anteriores. É o melhor que está naquele momento. O ponto é, o melhor, eu já sei também que esses anteriores eram os melhores. Então, eu estou pegando o melhor dos melhores que eu já tinha. Então, por isso que eu não vou me arrepender. É o princípio dessa otimalidade. A cada instante eu estou indo para o melhor. Então, nesse momento aqui, eu necessariamente dependo desses anteriores. E desses anteriores, a solução deles já eram as melhores. Então, a atual também vai ser a melhor para esse instante aqui. É guloso nesse sentido, mas é um guloso com certeza, né? É um guloso com certeza no sentido de eu sei que eu estou indo num caminho bom, não vou ter arrependimento nenhum. Aliás, o guloso nunca se arrepende, ele nunca volta atrás, né? Mas nesse daqui ainda tem a garantia de que, ó, na programação dinâmica, né? Eu não vou voltar atrás, mas eu nem preciso pensar em querer voltar atrás. Quando você pensa numa estratégia desse tipo. Beleza? Tranquilo, professor. Então, só voltando, vocês têm a prova segunda. O que vocês têm que fazer é saber a execução desses algoritmos, é a primeira coisa. Saber trabalhar com eles, tá? Todos eles que foram apresentados. Aliás, e antes disso, as aulas iniciais do curso nem foram sobre algoritmos, né? Foram sobre análises de algoritmo, ou seja, avaliar a complexidade de algoritmo. Então, para avaliar a complexidade de algoritmo, é lembrar de notação O, ômega, teta, algoritmos ótimos, complexidade de caso médio, coisas do tipo, tá? Eu respondi a pergunta aí de quem me fez pergunta. Acho que foi o aqui, o Pablo, não sei. Quem me Fui eu, perguntou? professor. Respondeu. Ajudou aqui. Tá. Então, além, claro, vocês têm uma série de possíveis materiais para estudar, mas além das aulas, né, que eu gravo, então eu recomendo que vocês assistam de novo, porque o que eu estou falando, mais ou menos, é o como eu vou querer cobrar de vocês um pouco, né, relacionado. Mas, além disso, o livro é muito bom. O livro do Papa Dmitry é muito bom. E até o Alisson estava comentando, né, de um capítulo que o Papa Dmitry fala de algoritmos em grafos, por exemplo, né? E eu não falo disso porque, enfim, a gente tem que ir para outra parte do curso que é sobre intratabilidade, NP-completude, e são coisas importantes aí vocês verem que a gente vai deixar para a segunda parte.
Se fosse um curso só de técnica de algoritmo, aí sim a gente veria mais coisas de algoritmos em grafos. Mesmo assim, até para falar da parte de intratabilidade, problemas em P, NP, NP completo, a gente estuda muita coisa de grafos. Então, nas aulas que vocês vão ter comigo depois da primeira prova, que vão ser as 2 primeiras aulas, eu vou falar bastante sobre conceitos em grafos, tá? Então, complementem, é claro, vocês vão vendo, eu vou tentar falar, definir tudo que eu estiver falando, né? Mais rapidamente, né? Até porque a matéria é grande, mas ainda assim vocês têm aí esse material extra para vocês verem, né? No Papa Dimitri, por exemplo, tem lá não somente em relação ao que eu dou em aula, mas também o que eu cobro na Avion, cobro na lista. Muitas das coisas tem lá, ele fala sobre isso lá, então é interessante que vocês leiam, entendam e saibam escrever sobre isso. Até porque a Avion cobra coisas do tipo. Entenderam? E alguma pergunta? Estou acompanhando aqui, professor. Por enquanto, eu estou aqui focado aqui na distância de edição para tentar entender, e aí eu vou seguindo para outros pontos aqui para ver se eu consigo ir captando. Uhum. No meu caso, eu vou ter que sentar aqui e ir para cima mesmo, procurar entender mesmo na raça mesmo aqui. Depende sobre o que você está falando aqui. A solução ótima é quando você está querendo resolver um problema de minimização ou maximização e é a solução que dá a melhor resposta possível. É a solução que dá o menor ou o maior associado. Se é minimizar, é o menor. Se é maximizar, é o maior. Tá? Então, quando você fala qual é a minimum spanning tree, é um problema de minimização aí, né? Então, a solução ótima é essa árvore que tem o menor custo possível. Isso é solução ótima. Entendeu? Certo. Quando fala alinhamento de sequência, a solução ótima é o melhor alinhamento possível, que na verdade é o alinhamento com o menor custo possível. E o custo associado está aí. Se você, os mismatches, né, você ter uma letra casada com outra letra, diferente, ou os gaps, que também gera um custo associado aí. Então, isso é a solução ótima, né? Você ter essa melhor possível, não ter nenhuma outra solução que seja melhor do que essa. Não se refere à complexidade. Não se refere ao quanto custou você obter essa solução. Se refere à solução em si. Quando você fala qual é a distância daqui até a sua cidade, eu não sei qual é a distância. Mas tem uma solução ótima aí. Porque tem uma solução. Agora, beleza, encontrei ela, tenho ela. Mas quanto foi a complexidade de você descobrir qual é essa solução? Aí é o problema de complexidade, da análise desse algoritmo que encontrou isso, entendeu? E isso a gente estuda também. Quando a gente falou do algoritmo de Kruskal, por exemplo, foi ensinado um jeito de você obter a árvore com o menor custo possível, a MST. Aquele algoritmo obteve o ótimo, obteve a melhor árvore. Mas qual foi a complexidade dela? Também teve essa análise lá, de M log N, né? Tem essa análise de complexidade lá. E depende da estrutura de dados, depende de várias coisas associadas. Então, uma coisa é a solução, ela ser melhor ou não é a melhor possível. Outra coisa é o algoritmo que resolve esse problema, qual é a complexidade dela. É um algoritmo ótimo? Veja, eu estou falando duas coisas diferentes, eu estou dando a mesma palavra. Melhor solução ou solução ótima é diferente de algoritmo ótimo. Algoritmo ótimo, sim, se refere a qual é a complexidade para resolver um determinado problema. O algoritmo de Kruskal, por exemplo, lá tem a complexidade dele é M log N. Mas isso prova que o algoritmo é ótimo? Não, é só um algoritmo.
Será que não tem um outro algoritmo que faz mais rápido do que isso? Não sei. Entendeu? Sim, professor. São coisas realmente diferentes. Então, atenção a esses termos aí. Algoritmo ótimo é diferente de solução ótima. Tá? E aí, na questão de algoritmo ótimo, sim, a gente fala aí, então, de pior caso, né? Mas é diferente. E o pior caso, no caso, é a entrada, né? Que vai requerer o maior número de passos do algoritmo aí, né? Ok? Certo. Mais alguma pergunta, gente? O João até saiu, né? Ah, não, o João ainda está aí. Mas beleza, assim, se não tiver mais nada e tal, a gente pode encerrar. Se não, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, podem perguntar. Se não, vocês também podem mandar e-mail depois. Claro, a prova é segunda. Eu tenho que, inclusive, postar. Estou falando toda a aula que eu tenho que postar para vocês, dizendo sobre a prova e ainda não postei. Vou até fazer isso logo agora. Mas vocês podem me mandar e-mail. Final de semana vai ser meio complicado, mas eu tento. Eu vou dar uma olhada no meu e-mail, vou tentar responder vocês sim. Tá? Tem alguém que ainda não responde e-mail? Alguém de vocês que está aqui me mandou algum e-mail e ainda não respondi? Hein? Eu respondi o e-mail de todo mundo que está aqui, para quem me mandou algum e-mail já alguma vez. Comigo está tranquilo, professor. Tá? Eu acho que o Kim tinha mandado alguns e-mails, né? Mas eu te respondi, o Kim. Comigo também o senhor respondeu. Tá. Então, se eu não tiver sido claro nas respostas, em algum momento, pode mandar perguntando de novo, que eu tento responder melhor, tá? É porque às vezes eu respondo meio rápido, que eu estou meio ocupado, eu deixo para responder melhor depois, acabo, às vezes, talvez não respondendo. Não sei se foi o caso aqui. Mas se eu não tiver sido claro e tal, só perguntar de novo, tá? Não tem problema não. Falar que não entendeu e tal, tá bom? Segunda-feira vocês têm a prova, de manhã eu vou postar e durante a aula eu vou aparecer aqui para ver se vocês têm alguma dúvida. Mas, enfim, é isso aí. Até lá vocês estudem, tá? Alguma coisa, gente? Vocês querem falar mais alguma coisa? Não? Por enquanto, tranquilo, professor. Que eu vou focar mesmo em estudar agora, pegar o fim de semana para pegar Olha o que firme eu aqui. falei na aula passada, hein? Repito nessa. Estudem, olha primeiro o que foi dado em aula. É isso, Depois isso. vocês vão para a lista e vejam o que dali vocês conseguem fazer e tudo mais. Logo depois da Beleza. prova tem avião também para entregar, né? Então, mas eu botei um pouquinho depois da prova, justamente para vocês terem focados aqui na prova, tá? Tranquilo, Beleza? tranquilo. Tá? Eu tô Beleza. até com o Classroom aberto, já vou escrever como é que vai ser a Beleza. prova. Tá bom? Tranquilo, professor. Valeu aí Então, pela, Valeu, professor. pela beleza. força. Valeu, Deixa eu professor. Bom final encerrar de aqui a semana aí, pessoal. gravação. Bom final de semana, bons estudos aí.